Hello guys, eu sou a Daniele, professora de inglês do Ensino Fundamental 2 do Estado de Minas Gerais, e nós estamos dando continuidade à nossa série de vídeos com a resolução das atividades do PET volume 2. E esse vídeo é sobre a atividade da semana 3 de língua inglesa do 9º ano. Essa aqui é a primeira página, né? Ela aparece em todas as atividades, no início de todas as atividades, e vocês já conhecem. Então aqui vocês vão ter uma ideia de quais são as habilidades que vocês deverão alcançar com essa atividade. E aí, a gente vai iniciar a atividade. Antes disso, eu coloquei umas dicas aqui para vocês, que a maioria vocês já conhecem, tá? Então, ler todas as questões antes de iniciar, né? Porque facilita para vocês encontrarem o que vocês precisam. Fazer aquela leitura rápida do texto que aparece aí, que é apresentado para vocês, tentando conectar as palavras cognatas e aquelas que são familiares para vocês, as que já são conhecidas, tá? E lembrando de usar o dicionário sempre que necessário. Tá? Deixa o dicionário aí pertinho de você e coloca e faça o seu próprio vocabulário, anotando as palavras que você não conhece, para poder aumentar, né, o seu vocabulário e melhorar o seu entendimento. E use as palavras-chave, né, que são aquelas que ajudam também nas respostas. As palavras-chave que aparecem nas perguntas, né, para ajudar vocês, e as palavras-chave são aquelas palavras que resumem qual é o conteúdo daquele parágrafo, daquela linha, daquele título, tá? Isso vai facilitar para vocês. Antes de iniciar, então, eu tenho aqui, né, 2 verbos retirados do dicionário online Michaelis, e a gente vai falar aqui de texto argumentativo e persuasivo. Então, como a gente vai falar sobre isso, eles trouxeram aqui para vocês qual é o significado do verbo, né, argumentar e persuadir. Vamos ler aqui rapidinho só alguns significados para a gente partir para a resolução das atividades. Persuadir é levar alguém, né, ou a si próprio, a crer ou aceitar, convencer, né, ou levar alguém a tomar uma decisão sobre algo, fazer alguém ter certeza de algo. Argumentar é você apresentar fatos, provas ou argumentos, né? Tirar as consequências de um princípio ou fato, concluir, deduzir baseado em fatos, né? E provar, né? Ou com documentos e etc. Então, trazer também para discussão, né? Provocar controvérsia, altercar, brigar, discutir, baseado em fatos. Então, tá aí a diferença entre persuadir e argumentar. Deu para entender? Se precisarem, voltem e leiam novamente, tá? E aí tem um texto, né? Tá pedindo aí para vocês lerem a parte da matéria do dia 13 de maio de 2020, desse ano, do jornal britânico BBC News, a respeito do Brasil. Esse texto eu vou falar brevemente sobre ele para a gente fazer a atividade. Vocês vão ler linha por linha, tentando fazer aquela conexão que a gente já falou. E ele fala basicamente, né, de quando o Brasil registrou o maior número de mortes diário, tá? Durante um dia, que foi o maior número de mortes. Então, ele está aí falando de fatos, né? Ele apresenta fatos, apresenta números, falando do número de mortes, né, que o Brasil registrou num dia, e falando também qual é o ranking do Brasil, né, que ele é o 6º, né, país em número de mortes, e atrás apenas os Estados Unidos aqui na América Latina, tá? Basicamente ele está falando sobre isso. Aí a gente vai fazendo a atividade e voltando linha por linha se precisar. Questão 1. Qual é o tema central do texto? Como eu acabei de falar, né, e o próprio título diz, ele está falando sobre, né, o número de mortes no Brasil, né, e que o Brasil bateu o seu recorde, né? Ele registrou o maior número de mortes naquela semana. Então, vamos colocar aqui, sugestão de resposta. O aumento do número de mortes registradas no Brasil durante a pandemia. E aqui no caso pode ser durante o dia ou durante a semana, tá? Quais são os fatos que o jornal nos apresenta para dar argumentos ao título? Eu vou dar outra sugestão de resposta aqui, olha só. Lembrando que, o que é argumento? Não são provas, né? Não são fatos. O autor, ele usou fatos
para argumentar o que ele estava discutindo aqui nessa matéria, tá? Então, quais foram os fatos que ele apresentou? O número de mortes, né? Então, ele apresentou lá o número de mortes. Ele colocou lá no texto que o Brasil tinha apresentado 800... Eu vou até voltar aqui um pouquinho, olha. Olha aqui, segundo parágrafo, ele fala assim, olha, ele registrou 881 novas mortes na terça, né, segundo o Ministério da Saúde. E aí, ele tem agora um total, olha só, agora ele tem um total de 12.400, né? Então, já foi aí dando um total num determinado momento quando foi feita a matéria. Aí, vamos voltar lá para a nossa resposta. Número de mortes foi o fato que ele apresentou. A frase "the real figure may be far higher due to a lack of testing in the country" é um fato ou uma opinião dos experts, né? Baseado em quê? Então, ele está falando o seguinte, que pode ser realmente, né, o mais alto, esse alto índice, né, de mortes pode ser por causa da falta de teste, né, no país. Então, é isso que ele está falando aí nessa linha, né, que esse alto número de mortes se deve à falta de testes no país. Isso aqui que ele está falando, ele está apresentando um fato ou é uma opinião deles? Lá no texto, ele fala assim, olha, que é uma opinião, né, é uma opinião que foi o autor que falou, mas foi baseada no fato de faltar testes no país, né? Porque ele fala assim, segundo os experts, né, segundo os experientes lá, os estudiosos, então, ou seja, na opinião deles, mas baseada no fato de faltar testes, né? Então, eles acham que, por causa da falta de testes, o número de mortes é grande, né? Então, é na opinião deles, mas baseado num fato. A frase "Brazil's total is second only to the US in the Western Hemisphere" é um fato ou uma opinião? E baseada em quê? Então, está falando aqui nesta linha que o Brasil, né, o total de mortes do Brasil é o segundo, somente atrás dos Estados Unidos, aqui no hemisfério ocidental, né? Então, aqui do nosso lado ocidental, ou seja, nas Américas, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos. Naquela época que fez a matéria, hoje já deve ter mudado, né? Mas naquela época que fez a matéria, em maio, então ele era o sexto país no mundo em número de mortes, mas aqui no hemisfério ocidental, ou seja, nas Américas, ele era o segundo, ele só ficava atrás dos Estados Unidos. Isso é um fato ou é uma opinião? Baseado em quê? Então, olha lá, é um fato, né? Baseado no número de mortes dos países, porque eles fazem lá a pesquisa, né, do número de mortes em cada país, para depois colocar aí o ranking, né? Quem que é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, tem fato, não é isso? De acordo com as definições de cada verbo, persuadir e argumentar, e com o meio de comunicação onde foi publicado, jornal britânico, o texto Coronavirus, Brazil records highest daily rise in deaths, tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo. Justifique sua resposta. Então, está pedindo o seguinte: vocês vão analisar esse texto, né, que foi apresentado, falando do coronavírus no Brasil, do número de mortes, do aumento de número de mortes, e com fatos apresentados para argumentar essa discussão. Esse texto ele tem mais características de querer convencer alguém de alguma coisa ou de argumentar, de apresentar fatos para a discussão? Apresentar fatos, não é? Então, ele é argumentativo, porque ele apresenta fatos para a discussão do assunto e concluir os resultados, né? Que foi lá fazer o ranking, se ele é o segundo aqui na América, ele é o sexto no mundo e etc. Número 6. De acordo com as definições de cada verbo e com o meio de comunicação onde foi publicado o texto sobre The Alchemist, da Amazon.com, tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo. Vocês lembram desse texto lá na atividade passada, lembram? Eu tinha lá 2 textos, né, falando sobre o livro O Alquimista, de Paulo Coelho, e um era de uma revista sobre cultura, não é isso? Que era para incentivar as pessoas a lerem. E o outro era do site da Amazon,
que é um site de vendas. Então, ele queria o quê? Convencer as pessoas a comprarem o livro, não é isso? Então, lembrando lá desse texto, quais são as características que vocês acham que ele tem? Ele tinha mais a característica de convencer alguém a comprar ou de argumentar e trazer fatos sobre o livro só para informação e para discussão sobre ele? Persuasivo, né? Pois ele tem a intenção de convencer o leitor a comprar o livro. Então, deu para perceber agora qual é a diferença entre um texto argumentativo e um texto persuasivo? No persuasivo, você vai convencer alguém de alguma coisa, usando seus artifícios, né? E no argumentativo, você vai trazer fatos, né? Tentar provar por que a sua ideia, a sua tese, né? Você vai defender a sua ideia, a sua teoria, a sua tese, baseado em fatos que você vai apresentar. E aí vai trazer isso para discussão, é o argumentativo. Número 7. Qual a relação do texto lido com a imagem abaixo? Então vamos analisar essa imagem. Eu tenho aí a imagem, né? Stay at home. Então está falando da importância de ficar em casa, de você fazer realmente aquilo que foi essencial, né? Só sair de casa se for essencial, de você fazer atividades, né, seguras e no momento adequado. Está falando que você não deve fazer, que é aglomerações, está vendo nesse vermelhinho aí, olha? Então, eu tenho aí uma imagem, né, me falando sobre coisas que eu devo e não devo fazer durante uma pandemia. E o texto está falando o quê? Sobre o aumento de mortes, né, no Brasil, e um dos fatos é devido à falta de testes. Qual que é a relação entre os dois textos? Né? Vamos refletir aí para a gente responder. Eu vou colocar aqui uma sugestão, mas vocês podem responder da maneira de vocês, tá? Com as suas palavras. A conscientização das pessoas sobre a importância do isolamento social durante a pandemia pode diminuir o número de casos e mortes pelo coronavírus, né? Que é o que a gente está falando aqui nesse momento. Então, a relação que tem entre essa imagem e o texto é mais ou menos essa daí, tá? Número 8. A imagem contém mais características persuasivas ou argumentativas? Com qual objetivo? Então, nós estamos falando aí da imagem, tá? Agora, vocês acham que essa imagem tem mais característica de convencer alguém a fazer alguma coisa ou de argumentar trazendo fatos? Né? E qual é o objetivo dessa imagem? Olha só, persuasivas, né? Porque ele traz aí, né, algumas imagens com algumas frases de impacto, tentando convencer as pessoas de evitar sair de casa, evitar aglomeração, né? Convencer elas a ficarem em casa, a fazer atividade só essencial, né? Com isso vai fazer qualquer atividade que possa, né, evitar qualquer atividade que possa levar ou trazer risco de contaminação para, né, outras pessoas ou trazer para dentro de sua casa. Então, ele está tentando te convencer de fazer essas atividades aí, né, ou deixar de fazer, ok? Então, eu espero que tenha ajudado vocês novamente. Refaçam as atividades, seguindo aí o passo a passo, leiam o texto novamente, tentem interpretar, tentem entender, estudem, usem o dicionário, tá? E fiquem em casa, se cuidem, fiquem bem. See you soon e até a próxima.